Bom, bom dia de novo a todos e a todas, a vocês aqui. O que eu vou fazer é pegar a mesma sequência que o Fernando usou aqui no começo, para a gente continuar o nosso debate aqui, né? Eu fiz só uma grande, talvez até longa provocação, mas para vocês continuarem a partir do que eu estava falando, para a gente não quebrar e inventar outro debate aqui. E introduzirem, obviamente, cada um de vocês, as suas visões de mundo, dos seus negócios, suas perspectivas e óticas, né? Então, pela lista, Ricardo, mais alto? Mais alto. Então, a gente tem que falar mais alto. Tá certo. Então, falando bem alto e com o microfone bem perto dos lábios, Ricardo, pura e simplesmente, continue. Alô, 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 agora foi. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Fernando Muvon, por estar aqui participando de mais esse fórum. Fico feliz bastante, a gente trabalhou muito tempo junto, já tive junto com o Fernando construindo esse evento, sei como que é para dar trabalho e é sempre muito satisfatório ver a casa cheia. Parabéns. Bom, continuar aqui o que você está falando, como a tua palestra é sempre um desafio. Então, primeira pessoa aqui para passar logo depois. Bom, eu trazendo aqui para o nosso mercado aqui de crédito, cobrança, prevenção à fraude, e a gente falando, né, de que a gente precisa saber tomar decisões e o mais importante dentro de tomar decisões é aprender constantemente. Então, acho que eu venho de um ciclo de aprendizagem constante aqui, ao longo de mais de quase 30 anos de trabalho e, sem dúvida nenhuma, nesse nosso mercado, é um mercado que está em constante evolução, constante aprendizado, principalmente com a entrada de novas tecnologias e cada vez mais o mundo está afundado em dados, informações, e traduzir tudo isso, né, em os dados e informações que sejam relevantes, que a gente possa aprender e, a partir daí, ajudar a tomar decisões, é parte do meu dia a dia hoje, é parte da minha vida executiva durante todo esse tempo. Então, fico muito feliz de estar aqui, iniciando esse debate, junto com meus colegas, para a gente ter uma manhã super legal e poder aproveitar o máximo possível. Massa, obrigado, Ricardo. Roberto, você consegue pegar de onde o Ricardo falou, de um mundo afundado em dados, né? Ou seja, o nosso negócio é um Titanic que afundou no mar de dados. O que a gente faz? E a partir daí, acontece o quê? Qual é o tamanho do problema? O que era que a gente devia considerar a partir daí, do ponto de vista de tecnologias, decisões e sustentabilidade, não só dos negócios financeiros, porque os negócios financeiros dependem de todos os outros negócios, né? Não tem uma parada do tipo, vamos ter só negócios financeiros porque eles são os melhores. Se ele não tiver os outros, não teremos nenhum. E aí? Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com os novos colegas, com o mestre Silvio. Acho que a questão dessa quantidade de dados, né, e um pouco do que você falou, como é que a gente converte o conhecimento que os dados contam, né, a história dos dados, o conhecimento explícito ali, em aprendizado em prol da experiência do cliente e converte isso em conhecimento tácito também, visando, né, entender os problemas de negócio do cliente, trazendo soluções adaptadas para o desafio dele e com retorno sobre o investimento, é o grande desafio que a gente vê no nosso mercado, né? Quer dizer, coletar os dados de maneira que sejam relevantes para o cliente, para a instituição financeira, para que elas possam ganhar confiança, né, de dar crédito ou gerenciar a vida financeira dos clientes também. Então, é basicamente isso, né? Trabalhar o Big Data, a governança dos dados, a ética, mas trabalhar muito o insight, né? O conhecimento que a gente pode deduzir disso da maneira analítica e o aprendizado que a gente faz, não só estruturalmente, como tacitamente com os clientes.
Dalmer, se você olhar para esse ponto que o Roberto estava dizendo, você como Power Data, e essa história de governança de dados, né? Deixa eu te contar uma história que eu passo vez por outra. Uma das áreas que a gente tem na Digital Strategy Company é arquitetura de dados e sistemas de informação em conjunto. A gente chama isso de gestão estratégica do ciclo de vida de dados e algoritmos no negócio. E, vez por outra, a gente chega num lugar e o CIO ou CTO, quando a gente está no meio de uma discussão, ele diz, não, isso aqui está tudo resolvido aqui. Aí eu normalmente faço a seguinte pergunta, que arquivos eu posso deletar? Aí ele diz, nenhum. O que significa que ele não tem uma gestão estratégica do ciclo de vida de dados, pelo menos, para até ter de algoritmos, porque se tivesse de dados, saberia o que é que a gente pode apagar, né? Como é que você vê isso? Ciclo de vida estratégico de dados. Como é que a gente chega lá, da gente saber que dados a gente tem, por que a gente tem, para que a gente tem, e como é que eles ajudam a gente a tomar as decisões, que eu não diria nem que são corretas, eu não acho que há decisões certas e erradas. Há decisões apropriadas ou não dentro de um determinado contexto. Conta aí. Bom, obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu gosto da pergunta e gosto de olhar ela de uma maneira mais ampla, tá? E a gente precisa de olhar para uma maneira mais ampla e refletir, né, dentro de casa das nossas empresas, se estamos conseguindo realmente fazer uso do dado ou se estamos indo no Data Lake com quase que uma pinça, enquanto eventualmente ele fica com o nome de pântano. Por que eu falo isso? Porque tem tudo a ver com esse evento, tem tudo a ver com esse momento de pessoas tomando decisão e tem tudo a ver com a chegada da IA que materializa essa jornada. Para mim, existe uma incoerência lógica dos dados serem gerados por dispositivos digitais. Tudo está se tornando dado no digital, o dinheiro físico, o banco, o streaming, a voz, cada passo do ser humano se está fazendo exercício, tudo isso virou dado. Então, a gente tem uma necessidade de captação enorme, uma capacidade de captação enorme de dado aqui na nossa esquerda, com meios digitais. O que eu quero dizer? Não são mais pessoas digitando um forms ou uma tela. Isso colocou o dado em uma escala absurda. No outro extremo, nós não temos só o Analytics, nós não temos só o Machine Learning, agora nós temos IA também consumindo esse dado. E qual que é a grande questão e qual que é a grande incoerência lógica que chega nessa gestão? É a nossa tentativa de tratar o dado 100% com entendimento e com analistas de engenheiro de dados programando ETL. Para mim, assim, é óbvio que eu adoraria que isso fosse possível, é lógico que eu adoraria que pessoas super capazes fossem conseguir fazer boa gestão de todo o dado, mas a verdade é que a gente está submetendo elas a uma tarefa impossível. Se o dado é gerado em escala de forma digital e se está sendo consumido por IA na outra ponta, o meio é óbvio que também precisa digitalizar. E aí é onde que eu acho que sai essa conversa. Sem automação no meio do dado, sem colocar digital no ETL, sem colocar esse componente para assessorar o ser humano da escala, não há pessoa capaz de resolver isso em termos de processo ou em termos de quantidade. E aí fica esse gosto amargo que a gente tem aqui no dia a dia, de colocar tanta gente capaz e desprender tanto esforço e se sentir enxugando gelo. Então, para mim, a governança, o processo, o desenho, ele existe. As pessoas são capazes de executar e estão lá. A gente só está numa incoerência lógica de tentar tratar algo gerado por meio digital e autômato para fornecer para outra ponta digital autômato com um gargalo de seres humanos super capazes para executar esse meio desse caminho. E aí fica essa circunstância, que dado que apaga? Não sei, possivelmente todos. Você faz uso completo do seu data lake? Veja bem, eu fiz ótimas escolhas, vou lá e peguei o que é mais importante. Mas o que vai ser o próximo passo? Eu acho que o próximo passo é a gente olhar para dentro e entender isso. Sem automação na cadeia de dados, os ótimos processos, as ótimas pessoas que estão escaladas para isso,
vão ficar em gargalo com a sensação de enxugar o gelo, né? Eu não sei se era exatamente por aí que você queria, Silvio, mas eu assisti a apresentação aqui e falei, cara, eu acho que eu tenho que pôr esse ponto complemento aqui, porque se fala muito pouco da engenharia de dados com automação e é uma necessidade real. Não conheço um data lake em uso pleno sem automação na engenharia de dados. Mega problema, né, não? A gente é afundado em dados sem saber o que fazer para sair de lá. Rogério, como é que você complementa isso? Olhando do ponto de vista de inovação, o que a gente tem que fazer se a gente vai pensar em inovação, que depende de dados, depende de decisão, depende de tecnologia, e como é que a gente casa essa parada toda de tomada de decisões, onde a gente acabou de ouvir do Augusto, do Dalmer, que os humanos são o gargalo, né? O gargalo humano na tomada de decisão, onde fica complicado nessa frase. A gente chegou aqui e diz, fórum diz que humanos, isso é a manchete, certo? Fórum diz que humanos são o gargalo na tomada de decisão. Como é que a gente trata isso? Conta aí para mim. Para Augusto. Para Augusto. Você mencionou o Rogério. Desculpa. Bom, falamos aqui bastante de dados, né? E você mencionou, preciso trazer aí até para fazer minha apresentação. Tinha um gráfico seu ali falando sobre inteligência artificial, que começava lá de 70 a 90, se eu não me engano. Ligando ao que você também falou sobre a escola para aprender, né? E não para ensinar, não é isso? Eu tive a oportunidade, e eu entendo que as empresas também. Então, para me apresentar, eu tive a oportunidade de 10 anos de Embratel, onde, em 1985, eu tomei conhecimento da inteligência artificial no Vale do Silício, na Digital, onde ficava impressionado, que me ficou tantos anos, né? Mas ali a marca, você dava um comando, se ele tivesse errado, ele sugeria um comando certo, usando a inteligência artificial por trás, o que era uma novidade. Porque o humano dando um comando, se o comando não fosse preciso, aquele comando, a coisa ia embora. Então, ligando dados, vou trazer para o nosso lado agora, né, do painel, né? Como você falou, o humano sendo o gargalo, mas e o humano é o consumidor, como é que faz? No nosso negócio de cobrança, então, atual, onde faz orquestração, tratativa de dados, conexão de comunicação com o humano, imagina se o dado estiver ruim. E eu vejo, concordando com o Dalmer, Ricardinho, para mim, Ricardinho também, trabalhamos juntos lá atrás com o Manfio, né? E, abrindo um parênteses, parabéns ao Manfio, onde a primeira, acho que estávamos, era uma salinha grande, né? Salinha grande, estamos aqui. Parabéns ao Fernando por esse momento. E voltando, então, se o humano não for o centro de tudo, e para chegar lá, bons dados, inteligência artificial, sim, coerente, né? Não, ele vai ser o gargalo, vai bater muita cabeça, e você também falou, incrível estatística, de quantos municípios do Brasil têm empresa com 100 anos, né? Não tem, né? Então, tem muito que aprender nessa trajetória para usar os dados corretamente, aplicar uma inteligência artificial em cima, né, do motor, né, da engine, para ter um resultado final que atenda ao humano. Se não atender o humano, não tem consumo, não tem negócio. Nós não vamos. Né? Não vamos para lugar nenhum. Não vamos para lugar nenhum. E, Rogério, a gente tem um problema, e eu disse aqui, eu vi aqui no seu mini CV, que você tem um MBA em Marketing Global. E eu disse alguma hora que o marketing não entendeu nem a transformação causada pela internet, ainda. A gente continua pensando em públicos, a gente continua pensando em audiências no marketing. Aliás, para quem estiver interessado, vocês todos estão convidados, todo mundo está convidado, dia 13 de junho, que acontece de ser a quinta-feira da semana que vem, lá no Learning Village, eu vou lançar um livro que eu escrevi com o Rosário Pompeia, chamado Marketing do Futuro, onde a gente detona as bases desse marketing para públicos e audiências, e fala de marketing em plataformas e comunidades e ecossistemas, usando efeitos de rede. Mas voltando aqui para o nosso tema, o que um marketing, do ponto de vista de inovação em marketing, vai fazer com esse espécie de duplo salto carpado, né, num precipício?
A gente está tentando entender ainda o que é que tem a internet, depois, simultaneamente, chega a inteligência artificial e aquela história de 600 mil registros que eu estava falando durante a palestra, eu mencionei rapidamente, um dos meus times usou, de ontem para hoje, 600 mil registros para uma determinada empresa, foram escolhidas do pântano de dados, né? Eles não tinham data lake, eles tinham um pântano. Então, pesquisou-se o pântano, extraiu-se 600 mil registros, mas se criou automaticamente, usando agentes inteligentes que a TDS desenhou, 8 personas para esse negócio. Tá aqui, esses dados dessa vida dessas pessoas dentro das jornadas no seu negócio representam 8 pessoas. Aí, hoje de manhã, o marketing olhou, eu estava olhando ali de trás e disse, isso não pode ser verdade. Certo? Mas está nos dados. Mas está nos dados. Essa pode não ser a verdade, mas os seus dados dizem isso. E o que a gente faz com isso? Olhando para a combinação de marketing com inovação, com tecnologia, com decisões humanas. Não está só aqui decisões, né? Os humanos são o gargalo, mas há decisões humanas. E para a sustentabilidade, o que é que tu diz? Bom dia. Alô? Alô, bom dia. Estou meio preso no duplo mortal carpado ainda, que você falou aí. Eu acho que, juntando um pouco tudo que está sendo dito, eu gosto muito do ponto do Augusto, né? Eu acho que a gente, às vezes, fica deslumbrado com tecnologia e esquece para que ela existe, né? Que isso é para atender pessoas. E o marketing, acho que eu escuto isso faz 10 anos, não é novidade, a hiperpersonalização, né? Você saber com quem que você está falando é uma pessoa, deixa de ser um cluster, né, de consumidores. E a gente tem hoje tudo que é preciso para conhecer a pessoa. Como a gente usa isso, eu acho que a gente ainda está querendo entender, né? E tem muito a ver, eu adorei uma parte da tua parte, gostei de tudo, mas teve um pedaço que chamou muito minha atenção, quando você fala assim, as empresas hoje querem fazer coisas diferentes com os mesmos processos, com os mesmos sistemas, e não dá, né? Não dá. Então, assim, ou a gente se reinventa como a gente entrega valor para as pessoas que a gente quer atender, ou o marketing vai continuar sendo feito para cluster, para um monte de consumidor do mesmo jeito, que talvez sejam parecidos. E a gente gosta de ser reconhecido pelo que a gente é, por quem a gente é, né? Então, acho que esse é o poder que a gente tem na mão aqui, de conseguir identificar cada indivíduo como indivíduo e atender ele da melhor maneira possível. Tomara, mas você queria dizer alguma coisa, né? Só fazer um comentário que tem a ver também exatamente com isso, que eu gosto muito de uma expressão que fala que a gente está, por anos, tentando usar mapas diferentes, mapas iguais para chegar em lugares diferentes, né? E os dados também são os mesmos durante muitos anos. E se a gente pega séries históricas aqui, enormes, a gente vai ver que a gente tem muitos dados que a gente hoje, com eventos que acontecem atualmente, a gente não consegue tomar as melhores decisões para o indivíduo, né? Então, a gente passou por pandemias, passa por problemas enormes que estão acontecendo aqui no Brasil, no Sul, e a gente não capta isso no momento em que a gente está tomando a decisão, a gente não está olhando para aquele indivíduo. Então, a gente hoje está usando IA, por exemplo, para fazer modelos com predição imediata do que está acontecendo, sinais imediatos que estão acontecendo ao redor do mundo, buscando informações de diversos lugares para que a decisão seja tomada de forma diferente naquele momento, né? Então, assim, existe, de fato, uma preocupação muito grande em se utilizar dados antigos, né? O famoso garbage in, garbage out, né? Usar dados antigos que, eventualmente, vão tomar decisões, não as melhores decisões para o indivíduo e não hiperpersonalizado, como foi comentado aqui. Então, é fundamental a gente também, o humano, saber também interpretar junto com a máquina, junto com a tecnologia, aquilo que está acontecendo, não só nos números no passado, mas também o que está acontecendo agora, e conseguir fazer modelos preditivos com o que a gente tem de mais novo em termos de dados, né? Então, acho que é super importante utilizar a tecnologia a favor do nosso momento e não só do que a gente está tendo no passado, né? Veja,
colando com o que você está dizendo, e sem querer entrar num debate sobre isso diretamente, como é que a previsão de tempo no Rio Grande do Sul era só vai chover, né? E choveu 400 milímetros, 500 milímetros em alguns lugares. Como é que a gente, a essa altura do campeonato, nós não estamos em 1920, nós estamos em 2024. Como é que a gente falhou tão drasticamente em prever um evento de tamanha relevância, de tamanho potencial de catástrofe? A gente devia estar preparado para isso. Mas eu não quero entrar nesse negócio porque a gente está falando de negócios financeiros sustentáveis e tecnologia e decisões, e não em sociedade como um todo. Mas a sustentabilidade dos próprios negócios, como a gente viu no Rio Grande do Sul, ela depende de tomadas de decisões bem mais amplas, né? Muito mais sociais do que qualquer outra coisa. Mas eu estou vendo que você quer falar, e todo mundo quer falar sobre isso. Então, vai lá. Eu ia fazer 2 comentários. O primeiro, mas assim, ó, a mais gente perto falou aqui da tecnologia, da inovação, mas corroborar com esse conceito de que é para quê? A tecnologia pela tecnologia, a modinha de alguma coisa que existe, não é o mais relevante, nem os dados, né? As perguntas que a gente quer fazer, a pergunta correta para os dados meteorológicos talvez resolvesse o Rio Grande do Sul, né? E a pergunta correta que a gente quer resolver é como tratar melhor o nosso cliente, né? Como é que a gente faz um negócio sustentável à medida que o dado ajuda a gente a dar uma decisão de confiança ou promover uma experiência do cliente na ponta que motive, né, a confiar na gente e o dinheiro fluir e os negócios serem sustentáveis. Então, só concordar, não debater um pouco com esses 2 conceitos que são bem relevantes, né? Queres adicionar alguma coisa? Opa, estou sentindo a necessidade de ajudar a aterrissar essas ideias todas em algo mais tangível, assim, né? A questão da hipercustomização, a questão do Sul, a questão dos modelos em real time e tal, né? E esse desafio grande do dado, do gargalo e de usar melhor as pessoas para tomar melhores decisões, que é esse o objetivo aqui, né? Voltando para aquela parte de reflexão, o quanto do nosso dia, por mais sofisticado que seja em engenharia de dados, em crédito, em fraude, em CRM, fazendo modelo, cuidando de política, seja qual for o nosso escopo de trabalho, o quanto realmente do nosso tempo nós estamos ali em uma situação reflexiva, usando inteligência humana, procurando alternativas, e o quanto do tempo a gente está quase executando uma receita de bolo conhecida, de sucesso, que a gente já construiu e já trilhou ela algumas vezes. O que destrava todo esse gargalo? É a gente ter o desprendimento e a sabedoria de que tudo isso que tem receita, com IA, com automação, tudo mais, existe uma maneira de usar essa outra inteligência artificial ou automação para liberar o nosso tempo. Igual no Data Lake, explorar o dado do Data Lake, tem como explorar ele com IA para descobrir o que tem de bom lá e pôr mais uso na vida, né? E o que acontece no momento 2? A pessoa se libera de todo esse peso operacional e pode sim buscar a hipercustomização com dado que está esquecido e tentar dar uma resposta a mais, né? A segunda derivada não só vai chover, mas vai chover muito, precisa de alguma coisa. Por quê? Porque o que não falta no mundo, nesse mundo digital e da necessidade humana, é de respostas serem dadas, tanto para o cliente quanto para o governo, né? Se a gente sentar aqui, tomar um café e bater papo, todo mundo está cheio de perguntas e de coisas que gostaria, que ainda não é possível. Nós temos sim que concentrar a inteligência humana e prover isso para a humanidade, para a empresa, para o governo, para a sociedade, e usar todo esse arcabouço de inteligência e de automação que está sendo criado, disponível e funcionando, para semi-automatizar essas tarefas que já estão mais estabelecidas, mais repetitivas, e aí sim chegar, vou fazer mais pelo meu cliente, vou proteger a população, vou fazer modelo em real time, né? É esse o caminho nosso aqui nesse momento da história, né? E é por isso que a gente está falando disso, e para mim é aí onde entra a inteligência humana, linkando com o objetivo do fórum, né? Eu preciso fazer aquilo e exercer o talento que Deus me deu, ou aquilo que eu estudei e me esforcei tanto para executar. Se eu já estou na 3ª, 4ª, 5ª vez numa tarefa repetitiva, minimamente, nesse momento do mundo, existe ferramenta que vai executar ela quase tão boa quanto eu, para eu supervisionar e aprovar ou não, e me liberar tempo de fazer coisas novas.
Dalmer, o que você está dizendo, em outras palavras, é o seguinte, olha, se você é um humano e você está executando um algoritmo, você não está fazendo um trabalho humano. Se você é um humano, você deveria estar criando um algoritmo. E a gente tem, a vasta maioria das pessoas, na vasta maioria dos negócios, na vasta maioria do tempo delas e dos negócios, você tem pessoas executando algoritmos. Essa era a base da Revolução Industrial, né? Você treina uma pessoa para fechar sei lá o quê, com a solda, para apertar um parafuso, para montar um radiador em cima do motor. A gente viu isso em tempos modernos, né? Deveria ter passado, mas não passou, não. Eu tenho um comentário que eu gosto de fazer disso, de quando inventaram um pneu, porque o pneu é muito icônico da roda lá, né? Alguém inventou o pneu, a vulcanização, pegar a borracha lá, né, com enxofre, aquecer e dar borracha rígida para fazer o pneu. Mas na Revolução Industrial precisou se abrir um monte de fábricas espalhadas pelo mundo, porque fisicamente é entregue cada pneu. Precisou de um monte de operário construir isso. E aí a gente ainda vê a automação, os robôs, diminuindo a quantidade de pessoas, né, para a quantidade de pneus que é produzida ao longo do tempo. E no mundo digital, que a indústria financeira está acelerada, o processo de digitalização, né? O pneu é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, assim, né, uma vez o projeto do pneu ele pode ser copiado, a gente precisa realmente exercer o talento humano. Augusto, conta aí. Vou fazer uma conexão agora aqui importante para usar o humano, o pensamento, a decisão. Enfim, depois, nós temos que agora ajudar os nossos humanos brasileiros do Sul. Então, tem uma informação importante aqui para todos. Quem passar, bom, todos vocês aqui já devem ter feito, de algum modo, doação, tenho certeza, foi uma mobilização grande, mas todos vocês podem fazer mais uma doação hoje, sem botar a mão no bolso. Quem passar no stand da PG+, e fizer um scan, o PG vai dar para o Sul, estamos aqui no apoio, vai fazer esse capital chegar lá a quem precisa nesse momento. Então, muito massa. Aproveite esse seu momento aí. Muito massa, muito legal, muito bom. Rogério, que dizes? Bom, eu concordo muito com o que está sendo comentado aqui. E a nossa empresa ela tem um mote que a gente quer ajudar as pessoas a terem uma vida financeira saudável e feliz, né? Então, a gente só consegue fazer isso se a gente conseguir ajudar todos os players da cadeia aí a entenderem quem é essa pessoa, qual a necessidade dela e como a gente não faz ela se complicar, né? Então, eu acho que essa junção de tudo que está sendo dito aqui, né, principalmente automação de processo, como é que você conhece teu cliente lá no final, como é que você sabe até onde você pode ir naquele crédito, é muito relevante. E isso tudo, os dados têm permitido cada vez mais a gente fazer isso, modelos estatísticos, depois inteligência artificial. Acho que o caminho é esse. Eu acho que tem uma longa estrada pela frente, rápida, mais longa. E eu gosto muito do tema de inteligência artificial. Eu acho que a gente ainda está começando a entender onde isso pode chegar. Mas eu acho que essa velocidade vai meio que atrapalhar a gente, vai atropelar a gente, né? E eu sempre brinco que quem não ficou assustado com inteligência artificial é porque não entendeu, né? Tem que voltar e estudar mais. Fernando, ó, deixa eu te dizer uma coisa. A gente tinha 28 minutos ali no painel, ele subiu para 40 e não sei quantos. A gente continua tendo os minutos que tem lá, são 17 minutos que eu tenho aqui, certo? Me dê tempo e a gente tem o que falar. Você tem mais 20 minutos. É? Tem Então mais tá, 20 minutos aí. então tá tudo certo. Olha, considerando que tem... E já que você me deu a palavra rapidinho, Sim. eu queria dizer assim, uma pergunta aqui, né? Não, mas peraí, você não tem tanto privilégio assim não, porque era isso que eu ia dizer. Não é assim não. Então, o que eu ia dizer era o seguinte, já que a gente tem um monte de tempo, o que eu ia abrir era para perguntas de todo mundo aqui, que não são audiência, são uma comunidade do MoveOn. Mas espere, deixa eu lhe dizer primeiro qual é a regra. Uma pergunta é um pequeno conjunto de palavras que faz sentido, seguido de um ponto de interrogação. Se você quiser fazer uma palestra, você se inscreve com o Fernando para o MoveOn 2025. Não estamos abrindo para palestra. Vale para você também, Fernando. Vale para mim. A minha pergunta é... Pergunte. É uma pergunta. Sabendo de tudo isso, da importância das decisões humanas, o que nos impede nas empresas de trazer autoconhecimento para dentro da rotina diária? Bom, eu vou começar e depois vocês continuam, tá certo?
O que impede, eu acho, é que a maioria das empresas, no mundo em rede, no mundo de conhecimento, é piramidal, pirâmides de camadas de poder, em silos de negócios, tá certo? E cega para a realidade. Elas estão executando seus preconceitos, no sentido de elas acham que têm um entendimento de mundo e o mundo concorda com elas. Por isso que elas não sobrevivem. Tão simples quanto isso. Acho que Na sequência daqui da mesa. Assim, uma coisa é a gente ter 30 anos de experiência, né? Outra coisa é 3 anos de experiência repetido 10 vezes, né? E a gente vira a ferramenta, né? Fazendo as mesmas coisas o tempo todo, né? Então, o que impede um pouco é a zona de conforto mesmo, né? Naquele livro Good to Great, eles falam que assim, justamente quando a empresa está bem, que ela para de evoluir e aí depois morre, porque ela não tem esse incômodo de virar excelente, né? Ou de ir atrás do que precisa e de realmente aprender e tudo mais. Então, o que impede, principalmente, é a zona de conforto. A gente tem que ter um desconforto positivo, né? Um motivo para a ação, a motivação depende disso. Ricardo. Eu acho que a tua pergunta, Fernando, é uma provocação já para que a gente se mova internamente e já mude a forma como a gente trabalha. E a gente faz isso todo dia. Pelo menos lá na COD, onde eu passei, onde a gente passou junto, a gente faz isso todos os dias. Todos os dias buscando evoluir, aprender cada vez mais, aprender com o que a gente tem em termos de informação de mercado, mas aprender com o que a gente tem de informação de bagagem pessoal. Então, eu acho que basta querer para que a gente possa evoluir em termos de autoconhecimento e fazer a empresa ter o próprio autoconhecimento, que é uma coisa muito difícil. A empresa em perceber que ela precisa evoluir, olhar para frente e não ficar parada no passado. E a própria empresa aprender. Então, quem move isso são os indivíduos. Eu costumo dizer que a empresa não existe. A empresa é uma entidade, ela não existe. Quem move a empresa, quem constrói a empresa são as pessoas que trabalham nela. Então, a gente como indivíduo, a gente tem esse trabalho de autoconhecimento para que a empresa possa ter o autoconhecimento dela e assim fazer com que a gente, como instituição, evolua. Dama. Opa, eu gosto da questão aqui de indivíduos e evolução conjunta de indivíduos da empresa para a empresa evoluir. Concordo com o colega a questão da zona de conforto. Se a gente olhar ali para neuropsiquiatria, qualquer coisa desse tipo, nós evoluímos economizando energia e o cérebro é um grande consumidor de energia, então está no nosso físico, na nossa evolução, economizar essa energia e aceitar a tarefa mais repetitiva ali ou o caminho já conhecido e explorar menos outras opções. Agora, pensando no que o Manfro está falando aqui, da provocação, a gente também pode entender, né, a nossa existência como curta, que nesse momento nós, seres humanos, temos que redescobrir o nosso talento, porque a tarefa repetitiva ela é automatizável e é uma tendência do mundo, igual já aconteceu em outras etapas. E essa provocação eu acho que move, né? O que eu posso fazer de diferente, dar valor por aprender, né? Não simplesmente se permitir executar e entender que se eu estou só executando, eu estou desperdiçando uma oportunidade, né? Uma oportunidade de fazer algo a mais pela empresa, uma oportunidade de me desenvolver como indivíduo, uma oportunidade de conversar com o colega do lado para 2 somarem, 3 somarem e chegar a uma conclusão melhor, mesmo porque do lado de lá a IA pode processar nos data centers do mundo inteiro, né? Então a competição também não é pequena. E a gente vai ter que aprender, sim, ser menos pirâmide, ser mais colaborativo e dar um pouco mais de valor às ideias, aos testes e ao desafiar um processo que já está bom, né? Porque o processo que já está bom, ele é automatizável, nós humanos vamos ter que encontrar o próximo grau de evolução desse processo. Acredito que naturalmente vamos convergir para isso. Augusto. O insight que me vem da questão de
não ter decisões humanas é sobre o imediatismo do mundo atual. O Ricardinho falou, uma empresa é constituída de vários CPFs, né? E aí você pensa na geração que está entrando, já de alguns anos isso, né? Com um mês o cara está perguntando como é que eu faço para ser gerente, né? Então, ele vai tomar as decisões dele ali, né? Também de modo imediato, para uma receita mais rápida, lucro mais rápido. Eu observo assim, e muito nos países, aquele que o Brasil está sempre em desenvolvimento, né? Não sai disso, né? Não consegue mesmo, pelas tempestades, né? que passa, pensar num plano mais longo, não só pela economia. Então, minha reflexão, meu insight veio aqui, né, a pergunta do Fernando, no imediatismo das coisas. Você não consegue decisões para-humanos. Aí vem uma pandemia que faz pensar que tem qualidade de vida trabalhar em casa, coisa que era absolutamente fora de cogitação. Na relação cliente-fornecedor, a mesma coisa. Já tive dos dois lados da mesa, dos quatro, sei lá, né, na minha posição de corporativo, como assim que o fornecedor não vai vir aqui falar comigo? Também talvez já pensei assim. E aí veio a pandemia e acabou com isso. Não trouxe mais qualidade, não trouxe mais decisão humana, forçou isso. Então, é reflexão sempre. Mas o imediatismo é que impede isso na minha leitura. Rogério. Eu acho que eu tenho 2 pontos principais aí. Eu acho que o primeiro, a gente não tem conformismo na quantidade que deveria ter, né? Eu acho que dentro das organizações a gente se conforma que a coisa é daquele jeito e está tudo bem. Então, eu acho que eu já estou na estrada há algum tempo, mas isso eu faço questão de manter desde o meu primeiro dia de trabalho, que é não estar conformado com nada que existe, né? O pessoal fala, mas tem um processo. Eu falo, alguém fez esse processo, então a gente pode melhorar ele sempre, né? A forma que a gente atende alguém, a forma que a gente conversa com alguém, eu acho que a gente não pode se conformar que aquilo está bom nunca. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, quando você está dentro de uma empresa grande, às vezes o que acontece é que você acaba se limitando pelo que você conhece. Então, você fala assim, isso aqui eu não vou tentar fazer, porque eu sei que aquele sistema que existe hoje não permite eu fazer isso, né? E aí você fica limitado dentro de uma arena muito pequena para você conseguir achar alternativas. Então, eu acho que, juntando as duas coisas, né, você não pode se conformar com o que existe e você não pode pensar em nada novo se limitando pelo que você sabe que dá para fazer. Eu acho que essas duas coisas ajudam a gente nessa pergunta que eu achei muito boa. Obrigado. Massa. Tem uma pessoa da produção agora, que é Fernando, que está com o microfone ali, e vai levar o microfone para quem tiver uma pergunta. Quem tem? Quem quer perguntar alguma coisa aí? Bora lá. Olha lá, ó. Ó, a minha... Quem? Eu pensei que ele estava aqui. Quem pergunta? Perguntas para o painel. Pergunta? Para quebrar o painel, hein? Perguntas para quebrar o painel. Quem faz? Vai ser eu de novo, é isso? Não, né? Depois você fala que eu estou sendo privilegiado. Ali. Oba! Coragem, ação do coração, é assim que funciona. Olá, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. É muito bom ouvir, né? Gera vontade aí de fazer. E aí a minha pergunta é exatamente essa. Como criar esse ambiente na cultura da empresa de ação para colocar tudo que vocês estão falando em prática? Rogério, começa. A minha resposta ela é simples, mas ela não é fácil de ser entendida, tá? Tem que começar pela gente, né? A gente tem que ser o principal agente dessa mudança, né? Eu enfrentei muita dificuldade na minha carreira por ser o cara que questionava as coisas, sabe? Falar, mas por que a gente faz isso assim? Não interessa, faz, né? Eu nunca aceitei isso de verdade na minha carreira inteira. Isso me ajudou muito a conseguir... Eu adoro inovação, trabalho com isso há muito tempo. Não é uma tarefa fácil, porque você vai mexer no queijo, né? Quem leu aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, a gente vai mexer o queijo das pessoas de lugar o tempo inteiro. Então, a gente deixa o pessoal meio maluco mesmo, mas eu acho que esse é o nosso trabalho, de não ter se conformar com as coisas, e sempre propor coisa nova, questionar o jeito que as coisas são feitas e ajudar a empresa a mudar. Não é fácil, tá? É muito mais fácil falar do que fazer. Augusto. Eu vou seguir aí. A liderança cria a cultura. Eu acredito demais nessa questão. E a cultura vai trazer as que acreditam nessa cultura. Eu falei do imediatismo, mas tem coisas boas nisso, que hoje você entrevista um
um líder, né, para uma posição de liderança, o questionamento vem direto, não depende da idade dele para, né, para a sua, mas vem cá, como é que é isso na empresa, a não ser a pesquisa que ele já fez antes para entender a cultura da empresa. Então, criar essa cultura, a liderança criar essa cultura de que, ó, essa empresa aqui de verdade se preocupa com os seus humanos e com as decisões que vai tomar para atender aos os humanos que são consumidores. Então, não vejo liderança criando cultura para permanecer em life. É por aí. Dalma. Opa, eu gosto de pensar sobre 2 pontos de vista, né? O executivo, o CEO ou o líder que não tiver aberto a ver uma sugestão de algo diferente e olhar um indicador, ele está quase cometendo um crime de responsabilidade para com a empresa e com as pessoas e com os acionistas. Nesse momento do mundo tem que ter provocação e tem que ser avaliado alternativas de como melhorar. Por quê? Porque o mundo está mudando muito rápido. Então, do lado do executivo é uma obrigação, uma responsabilidade. E do lado de todos os outros, é essa inquietude mesmo de pegar e procurar o que eu posso fazer com o meu talento e o talento dos colegas do lado, para tornar isso ainda melhor. Por quê? Porque está cheio de pergunta no mundo para ser respondido, está cheio de automação para nos ajudar, está cheio de dado pouco utilizado, e é meu papel encontrar uma solução para isso, né? Envolve cultura, envolve questão de economia de energia, e envolve, eventualmente, também ajuda, né? Como propagar isso, como incentivar isso na empresa. Nós, por exemplo, nós adotamos algumas estratégias nesse sentido, né? Nós contratamos ajuda externa para implantar uma cultura mais centrada no ser humano, que aceita melhor a automação como ferramenta para produzir mais, que inclusive é o Manfio que está conduzindo conosco lá. Nós também abrimos curso de capacitação rápido em ciência de dados e engenharia de dados, que virou uma escola, chama Pod Academy. Para quê? Para ajudar as pessoas nessa transição, pelo menos daquilo que a gente domina, né? É um assunto que está fervendo, que faltam pessoas. Por que não capacitar pessoas a trabalhar nisso com 300 horas de aula, né? Ninguém, num momento, no meio de carreira, vai voltar na universidade para fazer um curso de 4, 5 anos. Já tem muita bagagem, já tem muito conhecimento. A transição de carreira também é necessária para se adaptar. Então, para mim, é um conjunto disso. Responsabilidade do executivo, como acolher as pessoas em conhecimento e em cultura, que eu citei exemplos aqui, e o nosso papel, nossa responsabilidade de somar inteligência entre as pessoas dentro da empresa para procurar uma alternativa melhor, porque com certeza ela existe. E se a gente sair na frente, isso vira vantagem, vira prosperidade, né? Vira tudo que precisa para a empresa não morrer antes de 100 anos, inclusive. Ricardo. Buscando somar aqui, e falando de cultura, bom, eu empreendi por 10 anos aqui, criei o primeiro marketplace de crédito do país e eu aprendi a desaprender um monte de coisa. E uma delas é, eu por 20 anos como executivo, não poder errar. Então, a gente trabalhou em empresas, ou muitos trabalham em empresas, onde errar é proibido. Só que você não faz nada de novo se você não tentar algo novo. E tentar algo novo faz parte de tentar algo novo, errar. E faz parte de tentar algo novo e evoluir, aprender com o erro. Então, a gente incentiva muito na COD tentar, errar, aprender com o erro, tentar de novo, tentar. Porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui. E a gente, ao contrário de não beneficiar só o acerto, a gente beneficia o erro. Olha, foi feito isso, aquilo, não deu certo, mas a gente está tentando novos caminhos. E
a brincadeira é dizer que o Waze sempre te dá o caminho correto, né? Mas ele sempre te dá o caminho correto depois que você dá o primeiro passo. Se você ficar parado, ele não te dá nenhum caminho. Então, você tem que dar o primeiro passo, errar, e ele vai te consertar. E é esse aprendizado constante que a gente faz no dia a dia, como cultura da companhia, que faz a gente buscar inovação, buscar realização e buscar se diferenciar do mercado. Roberto. Bem, a minha resposta para a sua pergunta a Transuno passou por uma transformação recente de cultura, né? Pivotando muito mais de orientação a produto para orientação a cliente e somado com o novo portfólio do cadastro positivo que a gente lançou no passado. Mas, basicamente, é complexo porque é multidimensional, né? Primeiro, o que a gente quer de resultado? E como é que a gente quer desenhar a experiência correta para o nosso cliente, que é a base de tudo, né? E isso desdobrou e tem desdobrado em revisão de todos os processos, questionar o status quo, a tecnologia por trás desses processos e as novas atividades, ou as que são eliminadas e as novas que são criadas, papéis, responsabilidades de todo mundo da organização. E a causa raiz disso tudo, né? Muita capacitação para o novo, né? Então, entre o status quo que você tem e o status que você quer chegar, você tem que desenhar essas dimensões todas e realmente habilitar as pessoas para essa transformação cultural. E tem muito a ver com o que o mestre comentou aqui. O ciclo de aprendizado tem que ser... A empresa tem que ser um lugar de aprendizado. E quanto mais, né, de novo, também corroborando com a liderança abraça isso, naturalmente os outros vão também. Nosso tempo acabou, mas eu vou dizer mais duas coisas. A primeira é a seguinte: assim que você descobrir que você não pode mudar a empresa, peça demissão. Isso vai ser muito bom para a sua carreira. Porque várias das pessoas que estão aqui no palco, e muitas das pessoas que estão aqui, quando descobriram que estavam numa empresa que não aprende, consequentemente ela não acompanha as mudanças, elas estavam destruindo a carreira delas. Então, você pede demissão. Mas tem outra forma. Você pode fazer com que a empresa aprenda. Um dos papers mais lidos de administração no mundo, até hoje, foi publicado em 1960. Ele se chama A Miopia do Marketing. Mas não o marketing entendido como publicidade e propaganda, mas como uma teoria geral da prática dos mercados e das empresas nos mercados. Esse paper foi escrito por Theodore Levitt e ele diz basicamente o seguinte: todas as empresas que se especializam nos seus produtos e nos seus processos morrem. As empresas têm que se especializar nos seus mercados. E se o mercado estiver mudando, você redesenha a empresa para ir junto com o mercado. Mais ainda, se você estiver realmente aprendendo à frente do seu contexto, você será um dos que está redefinindo o mercado. Se você ficar parado esperando que o seu mercado continue lá, como eu, infelizmente, vejo hoje empresas dizendo: não, mas ainda tem muita gente velha. Claro que tem. Mas até os velhos mudam de opinião, de uso, de práticas, de produtos, de serviços, querem outras interfaces, assim por diante. Você não pode achar que você descobriu uma mina de ouro e vai ficar sentado em cima daquilo até literalmente o fim do seu negócio, porque ele pode chegar muito antes do que você pensa. Esse paper do Levitt, ele está disponível, traduzido em português em PDF, o nome do autor é Levitt. É só botar Miopia do Marketing. É um dos papers mais fantásticos da história da administração e vale a pena ler, porque o que eu acabei de dizer é exatamente o resumo do paper. Muito obrigado a todos e a todas. Fernando, foi um grande prazer estar aqui. Nossos painelistas, até a próxima.